No mundo da linguística, existe uma batalha de gigantes que já dura décadas. De um lado, o funcionalismo, do outro, o gerativismo. E olha, isso aqui não é um debate qualquer, não. É um verdadeiro confronto sobre a natureza da própria linguagem. Vamos entender o que está em jogo nessa disputa. No fundo, toda essa discussão pode ser resumida em uma única pergunta. Uma pergunta que talvez a gente já tenha se feito. A linguagem é uma ferramenta que a gente aprende a usar, tipo um martelo? Ou será que ela é um instinto, algo que já nasce com a gente, como respirar? As duas teorias que vamos analisar hoje dão respostas completamente opostas a essa questão. E aqui estão os nossos dois competidores. De um lado, o gerativismo, que defende que a linguagem é uma capacidade inata, quase como um órgão que a gente tem no cérebro. Do outro lado, o funcionalismo, que vê a linguagem como uma instituição social, uma ferramenta que a gente criou para se comunicar. São duas visões de mundo que não poderiam ser mais distantes. Então vamos lá. Primeira parte da nossa análise: uma batalha de ideias. Vamos conhecer melhor esses rivais. E é muito importante entender o seguinte: isso não é uma pequena divergência acadêmica, um detalhe técnico. É um verdadeiro abismo filosófico. A resposta que cada teoria dá para aquela pergunta inicial muda absolutamente tudo na forma como a gente estuda a língua, da sua estrutura até a sua origem. Vamos para o segundo round: sintaxe. Aqui, a briga é sobre o coração da gramática, sobre a definição das regras do jogo. O que importa mais, a ordem das palavras ou a função delas? O linguista funcionalista Frédéric François já chega, botando o dedo na ferida. Com essa frase, ele basicamente diz que o funcionalismo vem para romper com uma longa tradição, inclusive a gerativista, de só se preocupar em definir a ordem certinha das palavras. Para os funcionalistas, a questão é outra, bem mais profunda. Para o gerativismo, a sintaxe é o que eles chamam de sintagmática. O que isso quer dizer? Que o foco total está na ordem, na sequência linear das palavras. Pensa nisso quase como uma fórmula matemática. O objetivo é encontrar as regras que sempre vão gerar frases gramaticalmente corretas. Ah, mas aí vem o funcionalismo e vira essa lógica de cabeça para baixo. Para eles, não basta saber a ordem, é preciso entender o porquê daquela ordem. A sintaxe é o estudo das funções que cada palavrinha desempenha para a gente conseguir comunicar uma ideia. O foco não é na sequência, é no significado, na comunicação. Terceiro round: instinto ou instituição. Agora a discussão fica ainda mais fundamental. Vai lá na origem de tudo. A linguagem é parte da nossa biologia ou da nossa cultura? A posição gerativista aqui é bem direta. Eles acreditam que a linguagem é uma faculdade biológica, como a visão ou a audição. A ideia é que a gente já nasce com um tipo de hardware no cérebro, um dispositivo de aquisição da linguagem que já vem de fábrica, prontinho para aprender qualquer língua do mundo. E aqui vem o contra-ataque funcionalista, que é brilhante. Pensa comigo. Os pulmões servem primariamente para respirar, a língua e os dentes para comer. Agora, e a linguagem? Ela não tem um órgão exclusivo para ela. Ela pega emprestado vários órgãos que têm outras funções. A gente usa os pulmões, a língua, os dentes. Não existe um órgão da fala. E essa ideia é perfeitamente resumida pelo grande funcionalista André Martinet. Ele diz que, em vez de ser uma faculdade única, a linguagem seria uma instituição, ou seja, uma criação social que recruta várias outras capacidades que a gente tem para poder funcionar. Faz sentido, né? Uma criança que cresce isolada da sociedade não aprende a falar, o que sugere que a linguagem é aprendida e não inata. Quarto round. Prepare-se, porque agora o debate mergulha no seu campo de batalha mais abstrato e talvez mais polêmico, a tal da estrutura profunda. A lógica gerativista é a seguinte: se a linguagem é inata, como pode existir tanta língua diferente no mundo? Para resolver isso, eles propõem que, por baixo da estrutura superficial, que são as frases que a gente fala e ouve, existe uma estrutura profunda, que seria universal, comum a toda a humanidade. E aí, regras de transformação iriam converter essa estrutura profunda nas diferentes línguas que a gente conhece. Para analisar essa ideia, os funcionalistas usam uma ferramenta poderosíssima: o princípio da pertinência. A lógica é bem simples e elegante. Na análise da língua, a gente só deve se preocupar com os elementos que são uma escolha real de quem fala, aqueles que trazem informação nova. Aquilo que é automático, obrigatório, bom, isso não é pertinente para a comunicação. Este exemplo da frase "gosto de você" ilustra a crítica funcionalista de forma genial. Vamos lá.
A preposição de não é uma escolha nossa, né? Ela é obrigatória por causa do verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. Um funcionalista olha para isso e diz: ok, como é automático, não é pertinente, não carrega nova informação. Já um gerativista, por ignorar a pertinência, precisa criar toda uma explicação complicada. Ele vai dizer que lá na estrutura profunda esse D não existe e que uma regra de transformação mágica o insere na estrutura superficial. E é exatamente isso que Martinet aponta. Ele basicamente diz que toda essa complicação teórica da estrutura profunda só foi inventada porque os linguistas não aplicaram o simples princípio da pertinência. É como criar uma solução para um problema que, do ponto de vista funcionalista, nem existia. A crítica do autor da fonte que a gente analisou é ainda mais ácida. Ele afirma que a estrutura profunda é uma hipótese que não dá para provar, que não dá para testar. Para ele, essa teoria acaba saindo do campo da ciência e entrando no da mitologia, usando até o termo provocador Mother Goose Linguistics, algo como linguística do conto da carochinha. Ufa! Depois dessa batalha tão intensa, vamos para a nossa reta final e organizar as ideias. O que toda essa disputa representa, afinal? Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, o gerativismo. A linguagem é biológica, a sintaxe é sobre ordem e as características universais são deduzidas de uma estrutura profunda. Do outro, o funcionalismo. A linguagem é uma instituição social, a sintaxe é sobre função e os universais são encontrados pela observação e comparação de muitas línguas num processo de indução. Fica bem claro, então, que esse debate vai muito além da linguística. É um choque entre duas formas completamente diferentes de enxergar a mente humana e a própria sociedade. De um lado, uma visão mais biológica, mais focada no indivíduo, do outro, uma visão mais social, focada na comunicação e na interação. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. A linguagem é aquilo que nos define como uma espécie única, um instinto que brota de dentro para fora? Ou ela é, na verdade, a ferramenta fundamental que nos permite construir tudo o que chamamos de sociedade, o que nos torna seres profundamente sociais? A batalha, como se vê, continua.